17 de outubro de 2006, Nova Orleans, Louisiana. Um convidado do hotel Omni Royal olha pela janela depois de ouvir um forte estrondo. Ele fica horrorizado ao ver o corpo de um homem deitado no telhado da garagem abaixo. A polícia foi acionada e correu para o local. Lá, eles encontraram o corpo de um homem de 28 anos de idade chamado Zachary Bowen. Ele aparentemente saltou 7 andares até sua morte, pois não havia sinais de luta, nem mesmo que ele havia sido defenestrado. Zachary Bowen, conhecido por todos como Zack, era um jovem carismático, charmoso e bonito que impressionava a todos que encontrava. Ele cresceu na Califórnia e tinha atitude descontraída, crescendo ao redor das praias ensolaradas do Pacífico. Zack se casou muito jovem com uma mulher 10 anos mais velha, chamada Lana. O casal teve 2 filhos e, para cuidar deles, Zack se alistou no exército pelos benefícios que isso poderia proporcionar. Quando Lana levou as crianças embora e decidiu deixá-lo, Zack ficou devastado e sozinho. Ele pulava de um emprego para o outro depois de ser dispensado do exército, mas chegou a servir no Iraque e em Kosovo, se tornando uma espécie de herói de guerra, e devido a isso, sofria de grave transtorno de estresse pós-traumático. Definitivamente, Zack precisava desesperadamente de ajuda, o que nunca encontrou. Antes de pular para a morte naquele fatídico dia, Zack estava fazendo um bico em um restaurante no bairro francês, o French Quarter, uma região de Nova Orleans, na Louisiana, e foi lá onde ele conheceu Ed. No telhado do hotel, enquanto os policiais examinavam a cena do crime, os detetives localizaram as chaves de sua casa, um cordão do exército com seu nome e uma nota dobrada no bolso de sua calça. No bilhete estava escrito o seguinte: "Isso não foi um acidente. Eu tive que tirar a minha própria vida para pagar o que fiz. Se você enviar uma patrulha para o endereço 826 North Rampart, você encontrará o cadáver desmembrado de minha namorada Ed no forno, no fogão e na geladeira, e uma confissão completa assinada por mim, Zack Bowen." Além do bilhete, ficou claro para todos que Zack lutava contra seus próprios demônios. Ele tinha cerca de 28 queimaduras de cigarro espalhadas pelo seu corpo. No bilhete, ele justificou as queimaduras escrevendo o seguinte: "Esses ferimentos foram feitos para simbolizar meus defeitos na escola, emprego, vida militar, casamento, paternidade, moral e amor. Um para cada ano de vida." No entanto, segundo seus amigos, Zack parecia ser alguém muito bem-humorado e de bem com a vida. Então, o que teria acontecido? Bom, imagens das câmeras de segurança do hotel o flagraram bebendo por horas em um bar que ficava na cobertura do estabelecimento. Depois, ele é visto estranhamente andando para frente e para trás no corrimão de uma escada. Parecia que Zack estava contemplando sua escolha fatal, mas então, por volta das 8h30 da noite, as imagens das câmeras de segurança mostraram um momento em que ele se jogou para a morte, deixando para trás uma enxurrada de perguntas sem respostas. Claro que as autoridades imediatamente foram até o endereço que estava na nota deixada por ele, acreditando que poderia ser um blefe, mas, para o horror de todos, não era um blefe. Em várias áreas do seu apartamento, localizado no bairro francês, os oficiais encontraram os restos parcialmente cozidos de uma jovem. Os policiais supuseram que seria a tal Ed, suposta namorada que Zack apontava em seu bilhete, o que realmente foi confirmado mais tarde. Ed Hall, de 30 anos de idade, era um artista independente de espírito livre e temperamental, que vivia na boemia de Nova Orleans depois de uma vida difícil nos estados do norte. Para ganhar a vida, fazia vários bicos no bairro francês. Era poetisa, artista, dançarina e garçonete, que vivia rodeada de amigos.
Ed dizia que estava cansada de relacionamentos com homens, devido ao abuso que sofreu em seu passado. Sua vida como artista nunca foi fácil, e ela tentava equilibrar sua expressão artística com seu ambiente e estilo de vida, apesar de nunca ter certeza onde essas peças se encaixavam. Ed conheceu Zack enquanto ambos trabalhavam no bairro francês. Ed lutava contra seu transtorno bipolar e tomava medicação irregularmente. Devido a isso, tinha explosões de raiva incontroláveis. Muitos dos amigos dele se lembram das brigas turbulentas em que se envolveram. Era uma relação realmente tumultuada desde o início, alimentada por drogas e álcool. Desta forma, ambos estavam destinados à destruição. Após o furacão Katrina, que destruiu a região metropolitana de Nova Orleans e causou mais de 1000 mortes, Zack e Ed decidiram alugar um apartamento e morar juntos. O clima apocalíptico parece ter unido o casal e eles se viram profundamente apaixonados um pelo outro, se tornando inseparáveis daquele ponto em diante. Então decidiram ajudar muitos desabrigados devido ao Katrina. Inclusive, Zack e Ed foram fotografados para revistas e jornais após a tempestade devastadora e foram entrevistados sobre sua decisão de permanecer na cidade, começar um romance e ajudar os mais necessitados. Eles se sentiram como o rei e a rainha do bairro francês, mas só por um tempo. Quando a realidade ressurgiu, as luzes da cidade se acenderam novamente, as estrelas desapareceram e a verdadeira limpeza mental teve início. Zack e Ed foram forçados a retornar a um estilo de vida que não estavam prontos para experimentar novamente. Rotina, trabalho, horários e responsabilidades. No meio disso tudo começou a reinar o ciúme. Ed só queria Zack. Ela não queria saber de sua vida passada ou de sua responsabilidade com seus filhos e sua ex-esposa. O romance pareceu diminuir com o tempo, e a dor física e emocional dos abusos que se seguiriam só foi ligeiramente entorpecida pelas grandes quantidades de álcool e drogas que eles começaram a usar nos meses seguintes. Brigas violentas entre o casal eram rotina e eles começaram a se afastar um do outro, mas se amavam e pensaram que a solução para reacender a paixão era alugar um novo apartamento e começar do zero. O casal se mudou para North Rampart, onde encontraram um apartamento localizado acima de um famoso templo de voodoo. A região era bem degradada mesmo antes da tempestade Katrina e só piorou depois disso. Assim que algumas caixas foram descarregadas no apartamento, Ed foi até o proprietário e pediu que o aluguel fosse em seu nome e apenas em seu nome. Segundo a mulher, descobriu que Zack a estava traindo e decidiu que era a gota d'água. Considerando o seu passado com os homens, esta era uma situação final. E para ela, seu relacionamento tinha acabado de vez. O proprietário redigiu o contrato manuscrito e pediu para Ed resolver tudo com seu namorado, na esperança de que eles voltassem a ficar juntos. Mas uma vez que Zack descobriu que ela planejava deixá-lo na rua, ele ficou com raiva, completamente inconsolável, e planejou uma vingança. Por volta da 1h da manhã de uma quinta-feira, dia 5 de outubro de 2006, Zack estrangulou sua namorada Ed Hall. Em um estado de torpor, ele adormeceu ao lado do cadáver dela, cometeu necrofilia e quando levantou no dia seguinte, simplesmente foi trabalhar. Seus colegas se lembram que ele estava agindo de maneira estranha, usava óculos escuros e chapéu, além de não falar com ninguém. Nos dias seguintes, Zack cortou o corpo de Ed na banheira com uma serra e uma faca. Ele espalhou os pedaços de seu cadáver dentro e em cima do fogão, além da geladeira. Cortou o cabelo dela e colocou a cabeça em uma panela na frente do fogão. Em seguida, colocou os pés e as mãos em uma outra panela, as pernas e os braços em uma assadeira dentro do forno e finalmente o seu torso em um saco de lixo preto dentro da geladeira. Suas intenções eram aparentemente separar os ossos da carne como um meio de manipulação mais fácil na remoção de seu corpo. Muitos na época disseram que havia intenções de canibalismo, mas os relatórios da autópsia confirmaram que não havia sinal disso. Os amigos e colegas de trabalho de Ed perguntaram onde ela estava quando viram Zack sozinho. Ele disse que ela o tinha deixado e voltado para a Carolina do Norte.
Alguns ficaram surpresos porque sabiam o quanto ela amava Nova Orleans e não podia entender o que a fez ir embora, enquanto outros não ficaram tão surpresos, sabendo que Ed conseguia ser muito imprevisível, além de ter tendências a fugir de situações fora de seu controle. Mal eles sabiam que Zack sabia exatamente onde ela estava e o que ele tinha feito com ela. Na noite de uma terça-feira, dia 17 de outubro de 2006, quase 2 semanas após o assassinato e desmembramento de sua namorada, Zack cometeu mais um ato de violência ao pular para a própria morte do 7º andar do Omni Royal Orleans Hotel. Como dito, ele deixou uma nota manuscrita em seu bolso, suas placas de identificação do exército em um saco plástico, além das chaves de seu apartamento. Foi a carta quem levou os policiais até o corpo de Ed. Um triste quadro de caixas fechadas e sonhos desfeitos esperavam os oficiais quando eles entraram no apartamento bagunçado. A primeira coisa que notaram foi a temperatura e a falta de cheiro. O ar-condicionado estava a 15 graus Celsius, frio como um frigorífico. Não havia cheiro de carne podre e o banheiro estava limpo de vestígios de sangue. Nas paredes estavam as palavras pintadas com spray prateado. Eu a amo. Eu sou um fracasso total. E olhe no forno, com uma seta apontada para a porta do fogão. Na cena do crime de Ed, a polícia encontrou seu diário com algumas páginas escritas por Zack. As primeiras passagens diziam o seguinte: hoje é segunda-feira, 16 de outubro, às 2 da manhã. Eu a matei a 1 hora da manhã da quinta-feira, 5 de outubro. Eu a estrangulei com muita calma, foi muito rápido. Em outro trecho, Zack escreveu: na metade da tarefa, parei e pensei no que estava fazendo. Então, tomei a decisão de deixar a cena do crime como você está vendo agora. Depois me arrependi, mas era tarde. Eu estrangulei a mulher que eu amei por 1 ano e meio e depois profanei seu corpo. Tudo por causa da minha total falta de remorso. Eu sempre soube o quão horrível eu era. Pergunte a qualquer um. Eu decidi largar meus empregos e gastei os últimos $1.500 que tinha, sendo feliz até me matar. Então, foi isso que eu fiz. Boa comida, boas drogas, boas strippers, bons amigos e quaisquer pontas soltas que eu pudesse ter. Não tente entrar em contato com minha família. Eu me diverti muito vivendo meus últimos dias, mas chegou a hora. Zack e Ed encontraram um ao outro em Nova Orleans. Foram absorvidos pela cultura boêmia e estilo de vida descontraído da região. Seu romance estava destinado à destruição, pulsando na umidade espessa e obsoleta do bairro francês, e nascido no calor mortal de uma tempestade apocalíptica tão feroz que muitos pensaram que a cidade nunca mais se recuperaria, e de muitas maneiras não se recuperou até hoje. Eles eram 2 almas unidas pelo medo e vício e violentamente divididos pelo abuso e uma morte horrível. Mortes essas tão trágicas que ainda é difícil para muitos falar sobre elas. A história deste casal é uma triste história. Um aspirante à poetisa e seu soldado ferido, da doença mental ao assassinato e suicídio. Esta foi a história de Zack e Ed. Monstros são reais e fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. Stephen King. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.